Bem-vindos ao capítulo 7 do curso de Física 3. A partir de agora, nós entraremos na segunda metade do curso, onde serão estudados diversos fenômenos associados ao magnetismo. A partir da aula de hoje, então, nós estudaremos o que é o magnetismo e alguns aspectos históricos, de forma bem sucinta. Também estudaremos e definiremos o que é o campo magnético. Então, encontraremos uma expressão para o campo magnético a partir das interações magnéticas. Também estudaremos o fluxo magnético e, a partir desta definição, encontraremos a chamada lei de Gauss do magnetismo, que é uma das equações fundamentais do eletromagnetismo, uma das 4 equações de Maxwell. Também estudaremos o movimento de uma partícula carregada em um campo magnético e estudaremos diferentes aplicações desse regime, como, por exemplo, o seletor de velocidades. O seletor de velocidades ele irá nos permitir selecionar partículas com a mesma velocidade com a simples aplicação de campos cruzados, campos elétrico e magnético cruzados no espaço. Também estudaremos o experimento de Thomson, tá, que foi um experimento histórico realizado por J.J. Thomson e que levou à relação razão carga-massa do elétron e, consequentemente, a descoberta do elétron. E também estudaremos o espectrômetro de massa, que é uma técnica muito interessante e útil, que nos permite determinar a massa de diferentes íons. Então, todas essas aplicações utilizam aí campos elétricos e magnéticos cruzados e fazem uso, então, das interações magnéticas em cargas em movimento. Também estudaremos o efeito Hall, que nos permite, então, determinar a densidade de portadores de carga num condutor ou outro material. Esse efeito também nos permite determinar se os portadores de carga são positivos ou negativos. E, além disso, nos permite determinar a velocidade de deriva ou velocidade de arraste dos portadores de carga em um determinado material. Também estudaremos a força magnética sobre um condutor com corrente. Então, a partir daqui, a nossa abordagem irá mudar um pouco. Até aqui, esses primeiros pontos, quase que integralmente a gente irá estudar partículas em movimento em campos magnéticos. Então, a gente vai tratar as partículas de forma independente. A partir deste ponto aqui, então, a gente vai passar a estudar o comportamento global dessas partículas em movimento, representando a força magnética, então, a partir da corrente elétrica num condutor numa região de campo magnético. Também estudaremos a força e torque em uma espira com corrente. Então, esse aqui vai ser o princípio de funcionamento de alguns motores elétricos de corrente contínua, por exemplo. Também estudaremos a energia potencial associada ao campo magnético e de polos magnéticos. E, por fim, teremos o exemplo de funcionamento de motores de corrente contínua. O magnetismo, então, ele está presente em inúmeras aplicações do dia a dia. Tá? Então, podemos citar várias aplicações, como, por exemplo, motores elétricos, tá? Que a gente vai ver um pouco sobre o funcionamento neste capítulo, fornos de micro-ondas, alto-falantes, impressoras e inúmeras outras aplicações. Um aspecto interessante é que a maior familiaridade das pessoas com o magnetismo geralmente está associado a ímãs permanentes. Então, todo mundo já teve contato, em algum momento, com ímãs permanentes. E nessa ocasião, com certeza, já se deparou com a atração desses ímãs com objetos de ferro, por exemplo, objetos de ferro não imantados. Então, nós sabemos que esses ímãs conseguem atrair objetos de ferro. Outro aspecto é que esses ímãs também são atraídos ou repelidos por outros ímãs permanentes, dependendo da configuração que a gente utiliza aí para aproximar esses dois ímãs. Um outro exemplo aí de magnetismo, que é bem comum, é o funcionamento de uma bússola. Então, uma bússola, basicamente a agulha de uma bússola, ela se alinha ao campo magnético da Terra. Tá? Então, esse é um típico exemplo de interação magnética que existe entre o ponteiro, né, a agulha da bússola, e o campo magnético terrestre.
Contudo, a natureza fundamental do magnetismo vai ser a interação produzida por cargas elétricas em movimento. Aí é isso que a gente vai estudar aqui, a partir de agora, neste capítulo. Somente para pontuar alguns aspectos importantes, então, é importante a gente lembrar um pouco sobre as interações elétricas. Então, as forças elétricas estudadas no capítulo 1, elas atuam sempre sobre uma carga, certo? Quer ela esteja em movimento ou em repouso. Então, se eu tiver uma carga, um movimento ou em repouso num campo elétrico, essa carga sempre irá sentir uma força de caráter elétrico. No caso de interações magnéticas, essas forças só atuam sobre cargas em movimento. Então, se eventualmente tiver uma carga elétrica parada no campo magnético, não vai haver nenhum tipo de força magnética atuando sobre essa carga. Agora, se ela estiver em movimento no campo, aí, eventualmente, pode surgir uma força de caráter magnético. Então, os maiores detalhes desse tipo de interação a gente vai estudar ao longo deste capítulo. Antes de começar, então, a discutir alguns dos conceitos fundamentais do magnetismo, é importante a gente percorrer, então, o caminho histórico que levou ao desenvolvimento desses conceitos. Então, os fenômenos magnéticos eles já são conhecidos há muito tempo. Tá? Então, lá no século XIII a.C., agulhas de magnetita, que é um material com propriedades magnéticas, já eram utilizadas por chineses para fins de orientação. Então, basicamente, quando se deixavam essas agulhas magnéticas livres, essas agulhas se orientavam na direção norte-sul, ou seja, na direção do campo magnético terrestre. Na Grécia Antiga, já existiam conhecimentos das propriedades magnéticas da magnetita, que é esse mineral capaz de atrair esses pedaços de ferro. Então, isso remete a entre 1000 e 800 a.C. O francês Pierre Méricourt, em 1269, então, ele descobriu que a direção de uma agulha próxima a um ímã permanente em formato esférico, ele seguia sempre as linhas que se fechavam em torno dessa esfera, tá? E que passavam por pontos diametralmente opostos, que ele chamou de polos. Então essa é a primeira ideia, a primeira concepção de polos magnéticos. E ela remete, então, a 1269. Em 1600, o inglês William Gilbert publicou, então, uma primeira observação de que a Terra se comportava como um ímã gigantesco. E que, por isso, então, as agulhas de magnetita, as agulhas magnéticas, de bússolas, orientavam-se numa direção preferencial, numa direção específica. Então, a primeira concepção aí de um modelo para explicar o campo magnético terrestre. Teorias atuais, então, sugerem que esse campo magnético terrestre ele não é gerado por ímãs permanentes, mas sim por correntes de convecção de ferro líquido que se encontram no núcleo terno terrestre, tá? Que são geradas pela rotação da Terra. Trago aqui um exemplo de um modelo proposto por Gilbert. Então, nós temos aqui o campo magnético da Terra, que possui um formato similar ao produzido por uma simples barra imantada, embora, na verdade, esses campos eles não sejam causados por ímãs permanentes, sólidos, mas sim por correntes elétricas no núcleo da Terra. De qualquer forma, as linhas de campo elas possuem este perfil aqui, conforme indicado nessas linhas azuis. Aqui nós temos o polo norte geográfico e aqui nós temos o polo sul geográfico. Tá? Observem que, se colocarmos bússolas nas proximidades da Terra, ou seja, nessas regiões de campo magnético terrestre, a bússola irá se orientar na direção desses campos magnéticos. Tá? Então, aqui na parte vermelha, nós temos, nessa extremidade vermelha da bússola, nós temos o seu polo norte, e a parte em branco é o seu polo sul. Notem que o polo norte ele vai estar sempre orientado nessa direção aqui, tá? Então, para qualquer região que a gente pegue, o polo norte estará orientado nessa direção para cima. O que nos leva a crer, então, que o polo norte
geográfico é, na verdade, o nosso polo sul magnético. Tá? Então, o polo sul magnético irá atrair o polo norte da bússola. Então, é isso que nós estamos observando aqui. O mesmo ocorre no polo sul geográfico. Então, o nosso polo sul geográfico é, na verdade, o nosso polo norte magnético. O polo norte magnético irá atrair o polo sul, né, dessa bússola aqui indicado com essa extremidade em branco. Tá? O mesmo para todas as outras bússolas. Em 1750, então, diferentes experimentos mostravam que os polos iguais se repeliam e que polos opostos se atraíam. Então, isso está orientado nessas duas figuras aqui. Tá? Então, na figura A, nós temos aqui dois ímãs e posicionamos esses dois ímãs de modo a colocar um polo norte nas proximidades de um polo sul e aqui um polo sul nas proximidades de um polo norte. Toda vez que eu tiver essa configuração, então eu vou ter uma atração magnética. Se agora mudarmos a configuração, colocarmos polos iguais, próximos um do outro, né? Polo norte, polo sul e polo sul, neste caso, então, ocorrerá uma repulsão magnética nos ímãs permanentes. Em 1819, o dinamarquês Hans Christian Ørsted descobriu, então, que uma corrente elétrica era capaz de defletir uma agulha de bússola. Então, notem que aí, a partir dessa descoberta, ele encontrou uma relação entre corrente elétrica e fenômenos magnéticos. Então, como é que foi essa descoberta dele? Então, basicamente, se nós tivermos aqui um condutor sem corrente elétrica e uma bússola colocada na sua parte superior, a bússola irá indicar somente a direção norte, tá? Ou seja, estará alinhada com o campo magnético terrestre. Quando nós aplicamos uma corrente elétrica, então, nesse fio condutor, a bússola ela é defletida. E se invertermos o sentido dessa corrente, a bússola irá defletir no sentido contrário. Tá? Se ficarmos, então, alternando essa corrente, né, ora num sentido e ora em outro, essa agulha da bússola irá ficar também oscilando em torno dessa posição aqui, tá? Essa posição central. O sentido de oscilação vai depender, então, do sentido da corrente elétrica. Então, essa foi a descoberta de Ørsted, tá? Que levou aí uma relação íntima entre corrente elétrica e fenômenos magnéticos. Na década de 1820, então, o Michael Faraday e Henry descobriram mais conexões entre eletricidade e magnetismo. Tá? Eles descobriram, na ocasião, então, que um campo magnético variável irá criar um campo elétrico. Tá? Então, esse fenômeno aqui é um fenômeno muito importante, com inúmeras aplicações, é conhecido como indução eletromagnética. Na década de 1860, então, o inglês James Maxwell descobriu, então, que um campo elétrico agora, variável, que irá criar um campo magnético. Então, notem que a descoberta de Faraday e Henry nos diz que um campo magnético variável gera um campo elétrico. O Maxwell chega aqui e mostra que um campo elétrico variável agora cria um campo magnético. Então, notem que é uma simetria bem interessante aqui entre essas duas descobertas. Em 1896, o holandês Peter Zeeman descobriu um efeito que leva seu nome, o efeito Zeeman. Estabeleceu uma conexão entre magnetismo e estrutura atômica. Então, essa descoberta ela foi muito importante para se chegar, por exemplo, ao modelo atômico atual. Nas décadas de 1920 e 1930, Bohr, Pauli, Heisenberg e inúmeros outros físicos contribuíram com várias descobertas sobre as origens quânticas do magnetismo em materiais. Estabeleceram uma relação com momento angular em escala atômica, spin eletrônico e spin atômico.